Enquanto os dinossauros reinavam supremos em terra, os céus eram o domínio de um grupo de lagartos de asas. Os pterossauros são os primeiros vertebrados que ocuparam os céus após os insetos. Isso é o que você deve ter visto há pelo menos 70 milhões de anos atrás, quando répteis voadores vagavam pelos céus. Estamos diante de animais de proporções gigantescas. Se os dragões existissem, eles seriam comparados a isso. Esses gigantes alados que viveram acima dos dinossauros foram os maiores vertebrados a conquistarem os céus, antes mesmo dos pássaros, mas eles deveriam ser grandes demais para voar, e mesmo assim desafiaram as leis da física. Então, como eles conseguiram realizar tal feito? Os paleontólogos agora não pensam mais como paleontólogos para resolver esse mistério, mas também olhando para o estudo da mecânica e da modelagem matemática para nos dar um vislumbre de como esses dragões pré-históricos poderiam voar. Este é o Pré-Histórico Wildlife de hoje. O que torna os animais antigos e extintos tão atraentes é que muitas vezes eles estão além de tudo o que possamos imaginar. Estamos diante de animais de proporções gigantescas. Esses eram os pterossauros, um grupo extinto de répteis voadores que assumiram os céus por quase 160 milhões de anos. Eles não são dinossauros, mas seguem a linha de origem dos dinossauros e remontam um reinado que começou há cerca de 230 milhões de anos atrás e se extinguiram no mesmo evento que levou fim aos dinossauros não aviários. O voo permitiu que os pterossauros viajassem a longas distâncias, explorassem novos habitats, escapassem de predadores e descessem do alto para capturar suas presas. Nenhum animal do Mesozoico estaria protegido de seu olhar. Eles se espalharam pelo mundo e se ramificaram em uma enorme variedade de espécies, incluindo os maiores animais que já criaram asas. Quando falamos de pterossauros gigantes, temos um empate quádruplo entre o Quetzalcoatlus, Cryodracon recém-nomeado em 2019 de Alberta no Canadá, Eremborgiana do Oriente Médio e Hatzegopteris da Transilvânia. Esses leviatãs alados eram tão grandes quanto uma girafa e com envergadura que podia ultrapassar a de um jato. Para colocar isso em perspectiva, vemos um homem ao lado do albatroz errante, que é o maior aviador atualmente, seguido pela extinta ave de rapina Argentavis. E então temos o Quetzalcoatlus com envergadura que rivaliza com a de um caça F-16. Eles eram verdadeiros gigantes, atingindo pesos superiores a 295 kg e possuíam mandíbulas com o dobro do comprimento das do Tyrannosaurus Rex. Esses pterossauros desenvolveram um voo motorizado antes dos primeiros pássaros e morcegos, e com esse tamanho imenso é realmente difícil de imaginar qualquer um desses voando por aí. Bem, para começar o voo, exige o domínio de duas regras básicas. A primeira é que os animais que voam precisam de alguma forma decolar do chão e depois serem capazes de gerar sustentação enquanto estão voando. Pode parecer fácil falando, mas indo além das regras motoras, eles precisam de um esqueleto com uma alta taxa de resistência e peso, ou seja, um esqueleto com grande volume, mas com densidade baixa. Mas como essas criaturas enormes realmente chegaram no ar? Muitos pássaros modernos podem saltar do chão para elevar-se aos céus, outros saem correndo para se lançar ao alto. Os pássaros são bípedes e usam apenas os pés para realizar um método de decolagem, mas as necessidades dos pterossauros podem ter sido diferentes, porque sua anatomia sugere que eles voavam de uma maneira diferente da dos pássaros modernos. Alguns cientistas especulam que pterossauros gigantes não poderiam decolar do solo como as aves, mas teve que cair de árvores ou penhascos para decolarem e subirem aos céus. Isso pode parecer uma perspectiva perigosa, já que as asas não produzem muita sustentação em baixas velocidades, e a decolagem por via de gravidade significaria que eles tentariam acelerar na direção errada. Em vez disso, outros cientistas pensam que, como alguns morcegos modernos, grandes pterossauros eram quadrúpedes no solo. Suas asas dobravam e serviam para andar.
eles podem ter usado todos os 4 membros para se lançar no ar antes de bater as asas. É mais eficiente que um animal de asas grandes dê um salto poderoso que fornece velocidade e alturas críticas para iniciar o voo. Maior poder de salto produz melhor poder de lançamento. Grandes pterossauros, então, precisam ser bons saltadores que podiam usar não apenas as patas traseiras para o lançamento, mas também as patas dianteiras muito maiores, mais do que dobrando a potência disponível para a decolagem. O lançamento quadrúpede permite um peso corporal mais realista e condições ambientais menos restritivas. Agora, vejamos como isso realmente funciona na prática. Mas antes, para entendermos como esses gigantes alados realmente chegaram aos céus, vamos conhecer um pouco sobre a mecânica, que é o estudo da física e do movimento dos animais vivos e fósseis. E só assim podemos ter um insight de como o plano corporal ajudou esses aviadores a alçar voo. Anatomicamente, os pterossauros parecem ter tido um mecanismo de catapulta nos tendões e ossos do membro anterior. Para chegar aos céus, ele se lançava a partir de estágios que começam com o posicionamento quadrúpede, seguido pelo agachamento onde os tendões flexores longos dos dedos teriam sido fixados no solo, ou em algumas espécies, contra os terceiros dedos durante a fase de lançamento quadrúpede. Logo após, ele liberaria toda a energia estocada com um salto das pernas traseiras e alavancaria os poderosos músculos de voo através de um mecanismo de catapulta. À medida que o animal passava da fase de catapulta para a fase de lançamento, o tendão teria deslizado por uma ranhura no quarto osso metacarpo e liberado energia elástica armazenada, ajudando a impulsionar a criatura no ar. Mesmo tendo proporções bizarras, eles tinham um plano corporal muito bem otimizado. Alguns tinham crânios com mais de 4 vezes o comprimento de seus corpos, e as esquisitices não param por aí. Enquanto na maioria dos animais, incluindo humanos, os ossos do pescoço estão entre os menores da coluna, as vértebras do pescoço nos espécimes de pterossauros são frequentemente as maiores. Há muitas adaptações em todo o esqueleto dos pterossauros que os permitiram voar. Primeiro, que os seus esqueletos são parcialmente ocos. Quando olhamos para eles em uma seção transversal, há uma borda fina mais escura que representa a parte mais densa do esqueleto, e toda a parte interior teria sido oca quando este pterossauro estivesse vivo. Esse osso não é mais grosso do que uma casca de ovo e mesmo assim ele era responsável por suportar todo o peso daqueles músculos. Os pterossauros tinham sacos de ar em seus pescoços e tronco. Os sacos aéreos invadem os ossos e os esvaziam, fazendo com que os ossos das asas tenham paredes extremamente finas. Ao invés de ter médula interior, os ossos ocos dos pterossauros são mais capazes de lidar com as cargas pesadas criadas pelo seu grande tamanho. Voltando nas regras básicas de voo, a segunda entra em ação após o lançamento. Ejetados ao alto, agora eles precisam se manter no ar, mas devido ao seu imenso tamanho, mais força de sustentação é necessária para neutralizar seu peso e se manter no voo. A asa do pterossauro é composta por uma membrana que se estendia da ponta de um dedo indicador alongado até as pernas. Essa membrana tinha estruturas internas chamadas actinofibrilas para fortalecer as asas, e elas têm uma influência tremenda no voo dessas criaturas. A parte da frente que fica voltada para a direção da viagem são mais grossas. O ar flui em torno dessa forma e gera a sustentação. A quantidade de vezes que os pterossauros batiam suas asas dependiam muito de quanta resistência no ar eles tinham. As asas longas são uma adaptação que reduz o batimento delas. Eles tiraram vantagem de corrente de ar quente e de vento para a sustentação. Dessa forma, só batiam as asas por alguns minutos de cada vez, e então seus músculos tinham que se recuperar. No meio da viagem, eles vão usar o voo sem motor e planar. Embora tenham cabeças extra longas, os pterossauros controlavam sua direção girando-as para a direção em que ia flexionando os 3 dedos na ponta da asa, compensando o equilíbrio durante o voo inclinando levemente suas asas e ombros. Esses imensos dragões
foram os campeões de voo motorizado da era dos dinossauros e eram capazes de voar até 16 mil quilômetros numa velocidade de até 128 quilômetros por hora. Isso é literalmente você voar do Brasil à China sem repouso algum. Essa nova estimativa de distância de voo para pterossauros é baseada nos modelos mais recentes de envergadura, como o formato da asa, a massa corpórea e a capacidade de gordura dos animais antigos. Ao contrário da maioria das espécies de pterossauros que tendem a ser nativas de regiões geográficas específicas, os aviadores gigantes da era dos dinossauros podem ter sido superespécies muito viajadas que chamavam o globo inteiro de seu lar. A possibilidade de que grandes pterossauros possam cruzar continentes ou mesmo viajar entre os continentes de forma bastante regular poderia mudar a forma como os cientistas pensam sobre sua distribuição geográfica. Esses enormes animais podem ter conseguido ficar no ar por mais de uma semana, apenas batendo interminentemente suas enormes asas membranosas e o uso externo de pontes de sustentação para atingir suas distâncias recordes. Os pterossauros eram ainda mais extraordinários do que possamos imaginar. Tiveram a combinação perfeita de adaptações para se tornarem gigantes aéreos e foram capazes de manter a supremacia como governantes do céu aberto. E com seu imenso tamanho, eles nos mostram que a realidade não é apenas mais estranha do que a ficção, e não é só a nossa imaginação que é povoada por monstros.